Oi, pessoal do YouTube, tudo bem? Me pediram para falar como a gente explica quadro demencial na psicogeriatria, ou mesmo na neurologia, né, na medicina como um todo. É o seguinte, ao longo da vida, as nossas células elas vão morrendo e outras células vão surgindo. A gente tem mecanismos no nosso corpo inteiro de homeostase, que a gente chama, mecanismos de equilíbrio, para que a gente mantenha ele saudável. Ao longo dos anos, é natural que esses mecanismos de equilíbrio vão ficando mais instáveis e alguns deixam de funcionar. Nesse momento surgem doenças crônicas, podem surgir doenças neoplásicas e assim vai. No nosso cérebro, nos nossos neurônios, a gente tem uma proteínazinha na parede do neurônio que ao longo da nossa vida inteira ela é destruída, a gente chama clivada, quebrada, e o produto final dela ele é excretado, a gente consegue jogar fora do sistema nervoso central. Só que por fatores inúmeros, que podem envolver alguns fatores genéticos já bem descritos, que podem envolver fatores inflamatórios. Então, aí a importância de atividade física, de ter uma dieta que não seja pró-inflamatória, o tratamento correto de transtornos ansiosos e depressivos, que a gente sabe que são inflamatórios para o sistema nervoso central. Então, por vários motivos, essa proteínazinha passa a ser degradada, passa a ser quebrada de uma forma diferente, por uma outra enzima. Qual que é o resultado disso? A construção, a formação do que a gente chama de um peptídeo beta-amiloide. É a forma que ele é descrito, que ele é chamado. É um peptídeo que o nosso sistema nervoso central tem mais dificuldade de mandar embora, jogar fora, e que por conta disso ele começa a se acumular. Peptídeo significa a fração mínima de uma proteína. Então pensa que se eu tenho frações mínimas que eu não estou conseguindo jogar fora, elas começam a se juntar e formar oligômeros, que a gente vai chamar, polímeros, que a gente vai chamar, até formar placas. Essas placas ficam grudadas no neurônio, ficam ali junto dele e promovem inflamação, sofrimento e morte neuronal. E isso pode ir se perpetuando de neurônio para neurônio. Quando a gente tem uma morte relevante desses neurônios, ao longo de vários anos, né, de acúmulo dessa proteína e morte dos neurônios, a gente pode começar a ter os sintomas: esquecimento, dificuldade de lembrar compromisso, dificuldade de aprender novas atividades, de obter novas informações, que são os sintomas que a gente chama de prodrômicos, os sintomas iniciais de algo que lá na frente vai ser chamado de demência. É muito importante que a gente não se contente e diga: é um quadro demencial senil, associado à idade, tanto faz a causa. Não. É muito importante hoje, para a gente que é psicogeriatra, que é neurologista, a gente saber qual que é a doença que está gerando aquele quadro de esquecimento, de prejuízo de memória, de prejuízo cognitivo. Hoje, principalmente, porque a gente pode orientar, a gente pode acolher, a gente pode indicar intervenções benéficas para esse paciente, a gente pode prescrever algumas medicações que ajudam a controlar os sintomas. Não é que hoje a gente tenha tratamentos consolidados que vão evitar o desfecho, né, por um quadro demencial. Mas também, daqui 20, 30 anos, a gente tem a expectativa de ter medicações que vão lá naquela proteínazinha e consigam nos livrar dela. Que vão lá naquele acúmulo inicial de proteínas e consigam jogar fora, evitando que se formem placas, que tenham toda aquela cascata de sofrimento e inflamação neuronal que a gente sabe que vão gerar o quadro demencial. Então, para hoje, eu acho que é importante a gente não se contentar, a gente fazer a avaliação e cuidar de fatores de risco cardiovasculares. Então, fazer atividade física, ter uma boa dieta, usar as medicações necessárias que o médico generalista, cardiologista, endocrinologista, o médico da família vão passar. Ter uma vida socialmente ativa, com lazer, com propósito. Já foi mais do que provado que ter propósito na vida aumenta a longevidade, retarda o envelhecimento cognitivo e físico. E, claro, tratar quadros de ansiedade e depressão e outros quadros psiquiátricos. Em outro vídeo, eu vou trazer as melhores recomendações
que a gente tem para o manejo de declínio cognitivo leve. Ou seja, ainda não é um quadro demencial, mas o paciente já começa a ficar com alguns sintomas cognitivos. Se você quiser acompanhar esse vídeo, ter mais informações, me siga, se inscreva aqui e deixa o like.